Lacração é uma coisa moderna? Tem outros dois vídeos do Careca falando sobre toda a lacração em Spawn e Sandman, dois dos maiores sucessos dos anos 90 e que refletiam o espírito sombrio, místico e questionador dessa época. E para a tristeza dos leitores de 30 e muitos ou 40 anos, Spawn é sim cheio de lacração. Ou você acha que discurso de revanchismo contra brancos, cristãos extremistas, o fato de só haverem mulheres no céu e até a representação de Deus como figuras andrógenas não se encaixa no conceito de lacração? Já em Sandman é um pouco mais complicado. Apesar do Neil Gaiman ser praticamente endeusado pela galerinha woke, por botar trans, feministas e meninas de cabelo colorido nas suas histórias, de vez em quando ele também dá umas porradas na esquerda. Como na história Termidor, onde ele critica o extremismo e a violência da Revolução Francesa, ou quando ele homenageia Gilbert Keith Chesterton, um dos maiores autores conservadores e cristãos nas suas histórias. Oh, menino lindo! E não é só isso. Se tu curte cyberpunk, eu infelizmente também tenho uma péssima notícia para te dar. Todo o movimento cyberpunk, iniciado com o livro Neuromancer do William Gibson, é claramente progressista. Para quem não conhece, o cyberpunk é um gênero de ficção que tem como característica representar o futuro de modo decadente ou pessimista, onde a alta tecnologia contrasta com a pobreza e a alta criminalidade. Então, em sua própria essência, o cyberpunk aborda questões como desigualdade econômica e a opressão que as grandes corporações têm sobre a população. Perceba que os vilões de obras como Robocop, Marvel 2099 e até o meu querido Doom são sempre empresas privadas que são desumanas e colocam a vida da população em risco por só pensar em dinheiro e lucro. E dava pra gente continuar várias horas aqui. Nos anos 70, por exemplo, a Marvel, que hoje em dia é conhecida por atochar suas histórias com feminismo, já tinha personagens que faziam discurso político e eram rudes contra homens. Ah, ainda bem que eu não gosto de nada americano. Nos meus mangás e séries japonesas não tem nada disso. Bom, eu não quero ser chato, mas dependendo da época, você vai ver muita lacração em obras japonesas sim. Hoje em dia o Japão é o símbolo master do pensamento capitalista, e dado o fato que o país está cercado de inimigos comunistas por todos os lados, não é de se estranhar que os tokusatsu e animes tenham mensagens mais à direita, como defesa da família, anti-revolução, e que frequentemente coloquem os vilões como sendo caras que querem tornar o mundo algo melhor. Mas se você olhar obras dos anos 70 ou 60, um período onde havia um movimento de esquerda muito forte no Japão, você vai ver uma cacetada de críticas ao capitalismo, corporativismo, nacionalismo e até pautas que tu jura que são modernas. Mano, tem filme em preto e branco sobre movimentos de esquerda revolucionários no Japão e até sobre o dia a dia de travestis japoneses. Ah, careca, mas tem que ver o contexto. Às vezes é só uma forma de explorar a personalidade dos personagens, ou até uma forma do autor usar o personagem justamente para criticar o extremismo do movimento. Sim, mas isso geralmente se dá quando o personagem lacrador se dá mal, ou quando o que era alvo das críticas acaba se provando certo. Mas quando a história acaba dando a entender que o lacrante estava com a razão, aí não é crítica, né? É apoio mesmo. E como eu falei antes, a lacração geralmente é uma mensagem meio deslocada, que você sente que foi inserida de forma forçada na história. Mas mesmo quando existe um contexto e uma razão de ser para o personagem estar ali, o autor pode sim estar usando a sua obra para espalhar uma mensagem política. Ah, mas toda obra tem uma mensagem, careca. Toda ficção tem um pouco da visão política do artista. Concordo. Mas aí é aquele negócio, né? Se você reclama de obras com posicionamento claramente direita, como o Doutrinador
Nefarious ou Sound of Freedom, eu também não sou obrigado a ver discursinho de DCE de faculdade no que eu leio ou vejo, né? Então como faz, carex? Então praticamente tudo tem lacração? Não tem pra onde fugir? O meio artístico é sim mais inclinado ao progressismo. E isso já vem lá de trás da época do Iluminismo, quando a ideia de que artistas, músicos e filósofos que se opunham à igreja e ao pensamento vigente da época eram super inteligentes e tal. Então desde o século XVIII existe essa visão que o cara que se dedica às artes é um questionador, um cara que está acima da massa, que vai contra a maré. Mas isso não significa que todo santo artista é progressista. O Careca acabou de lançar um vídeo falando sobre roqueiros de direita, por exemplo. E nos quadrinhos, caras como Steve Ditko, Chuck Dixon e Bill Willingham são abertamente direitistas. Geralmente, quadrinhos americanos do período da Guerra Fria, principalmente nos anos 60, têm a tendência sim de ser bastante anticomunistas. Nos livros eu posso citar Tolkien e o C.S. Lewis, além do já falado Chesterton, que também escrevia ficção. Acha que eu sou um garoto bonitão? Além de coisas clássicas como mitologia ou obras pré-iluminismo e Revolução Francesa. Já no cinema é mais raro mesmo. Por isso que quando rola um filme como os que eu citei agora há pouco, gera tanta polêmica e comoção. O pior é que o público tá sim querendo obras sem lacração, mas isso vai contra os objetivos dos estúdios e de quem financia os estúdios. Mas assim, se mesmo não gostando de lacração você consegue separar o pensamento do autor da obra, é possível consumir algumas coisas sem se doutrinar. É só ter uma visão crítica e perceber onde o cara que escreveu está certo e onde ele está errado. Sem contar que a arte pode ser ressignificada por quem a consome. Ou seja, mesmo quando o autor coloca a visão dele numa obra, você pode entender ela e interpretá-la de outra forma. Quer um exemplo? Pega o Robocop. Ele é claramente uma crítica ao corporativismo e à privatização. Mas você pode encarar como uma apologia ao endurecimento das leis e que bandido tem mais é que levar fumo. Venham devagar ou vão ter problemas. Ah, qual é? Faleceu. Então é isso, pessoal. No mais, Carex vai ficando por aqui. Semana que vem ele tá de volta. Não se esqueça do like e do sininho, ok? Beijo nas crianças e tchau!